Bom dia, tá começando mais um episódio da Loleres, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. No Giro Jurídico de hoje, decisões sobre estabilidade da gestante, mudanças no plano diretor de São Paulo, recuperação judicial sob suspeita de fraude e o início do júri pelo assassinato de Vinícius Grittbach. E no destaque Lolerer de hoje, o STJ decide sobre a cobertura de cirurgia robótica para câncer de próstata fora do rol da ANS. E na coluna LL Insights, a discussão é sobre fraudes bancárias, dever de segurança e responsabilidade das instituições financeiras. E vamos para mais uma terça-feira, aproveitando que hoje tem o ganhador do sorteio, não é, Gisele? Isso mesmo, Vitor. No final do episódio, a gente vai anunciar aqui quem ganhou o livro do sorteio da Editora Foco. E a gente aproveita também para ler os comentários de vocês. Mas então, bora pro episódio. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. E Vitor, se tem uma área do direito que mudou silenciosamente nos últimos anos, é o planejamento sucessório. Pois é, né, Gisele? Isso porque as famílias mudaram, os patrimônios mudaram, os conflitos também. E quem continua aplicando as mesmas estratégias de sempre, corre o risco de entregar soluções que já não acompanham a realidade dos clientes. Pensando em todas essas mudanças, no dia 3 de julho, a Lolerer promove o encontro A Nova Fronteira do Planejamento Sucessório, reunindo 3 referências nacionais: Pablo Arruda, Gladstone Mamed e o Dr. Paulo Maluf. Vai ser um dia inteiro só para discutir planejamento patrimonial familiar, proteção de patrimônio, sucessão e estruturas familiares e os principais conflitos que estão chegando ao judiciário. Serão 6 horas de conteúdo ao vivo com espaço para perguntas e aplicação prática para advocacia. Então, corre lá para se inscrever. O link está na descrição do episódio. Nos vemos lá! E vamos agora com o nosso giro jurídico. A 4ª turma do TST condenou um supermercado de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, a pagar indenização substitutiva a uma atendente dispensada sem justa causa durante a gravidez, mesmo após ela conseguir novo emprego. A trabalhadora descobriu a gestação depois da demissão, e as instâncias anteriores negaram o pedido por ela ter permanecido empregada e não ter pedido reintegração. Mas a relatora, ministra Maria Cristina, aplicou o artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT e o tema 497 do STF, segundo o qual a estabilidade exige apenas que a gravidez seja anterior à dispensa. Por unanimidade, o TST reconheceu o direito aos salários e demais verbas até o fim do 5º mês após o parto, além de honorários de 10%. O órgão especial do TJSP declarou parcialmente inconstitucional a Lei Municipal 18.209 de 2024, que alterou o Plano Diretor Estratégico de São Paulo. O projeto original tratava da expansão de uma central de tratamento de resíduos, mas recebeu emendas sobre temas como direito real de laje e operações urbanas consorciadas, sem pertinência temática e sem audiências públicas sobre as alterações. O relator desembargador Alexandre Lazzarini apontou violação ao devido processo legislativo, à publicidade, à transparência e à participação popular. Foram preservados os dispositivos ligados à gestão de resíduos e os efeitos da decisão foram modulados para manter válidos os atos administrativos praticados até a publicação do acórdão. A primeira Câmara Cível do TJ Alagoas suspendeu o processamento da recuperação judicial do grupo metalúrgico KWA, após identificar indícios de fraude contábil, inconsistências documentais e possível manipulação da competência. O Banco Safra apontou que 7 dias antes do pedido de recuperação, o grupo declarou patrimônio líquido positivo de 125,7 milhões de reais para obter empréstimo e depois informou patrimônio negativo de 25,6 milhões. A relatora, juíza convocada Adriana Carla Feitosa Martins, determinou nova análise pelo juízo de origem, inclusive sobre a competência e a realização de constatação prévia prevista no artigo 51A da Lei de Recuperação Judicial, para apurar as divergências contábeis e a situação das empresas do grupo. Começou nesta segunda-feira, no Fórum Criminal de Guarulhos, o júri de 3 policiais militares acusados de participar do assassinato do empresário e delator Vinícius Grittbach, morto no Aeroporto Internacional de Guarulhos em novembro de 2024.
Também são imputadas aos réus a morte de um motorista de aplicativo e lesões em 2 pessoas atingidas por estilhaços. A defesa sustenta que os policiais são inocentes, não estavam em Guarulhos no dia do crime e foram alvo de uma investigação manipulada pela Polícia Civil. O julgamento conduzido pelo juiz Rodrigo Camargo começa com a seleção de 7 jurados e tem previsão de durar cerca de 5 dias. E vamos agora com o destaque do dia. A 4ª turma do STJ decidiu que um plano de saúde deve cobrir a cirurgia robótica indicada para o tratamento de câncer de próstata, mesmo sem previsão expressa no rol da ANS. O caso envolvia uma prostatovesiculectomia radical laparoscópica pela técnica robótica, prescrita pelo médico assistente do beneficiário. Na origem, o plano foi condenado a custear o tratamento, ressarcir as despesas da cirurgia e pagar a indenização por danos morais. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a decisão por entender que a cobertura só seria obrigatória se houvesse previsão contratual ou inclusão no rol da ANS. No STJ, o relator ministro João Otávio de Noronha aplicou entendimento de taxatividade mitigada do rol da ANS. A tese admite a cobertura de procedimentos fora da lista em situações excepcionais, desde que observados os critérios técnicos fixados pela 2ª Seção do Tribunal e pelo STF na ADI 7.265, especialmente em casos de tratamento oncológico. O ministro observou que o próprio Tribunal Estadual reconheceu a condição específica do paciente e os benefícios da técnica robótica em relação a métodos mais convencionais, mas afastou a cobertura. Para a 4ª turma, essa conclusão divergiu da jurisprudência atual das Cortes Superiores. Por isso, o colegiado determinou que a operadora arque com os valores da cirurgia. Já a discussão sobre dano moral deverá voltar ao tribunal de origem, porque depende da análise de fatos e provas. E agora vamos para a coluna do LL Insights. E a de hoje é assinada por Gutenberg Amorim, advogado com atuação em direito bancário e fraudes financeiras. Quando uma vítima de fraude perde valores relevantes, a resposta do banco costuma ser a mesma. A operação foi feita em dispositivo cadastrado com autenticação válida e não houve falha no sistema. Mas essa justificativa não encerra a discussão jurídica. A questão é saber se a instituição tinha o dever de impedir aquela operação e se, ao não fazê-lo, responde pelo prejuízo. A súmula 479 do STJ estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias. São casos de fortuito interno, riscos próprios da atividade financeira que não afastam a responsabilidade do banco. Para isso, é preciso demonstrar o dano, a falha do serviço e o nexo entre ambos. E no recurso especial 2.52.228, julgado pela 3ª turma em setembro de 2023, o STJ reforçou que o dever de segurança inclui a proteção patrimonial do consumidor. O banco deve verificar a regularidade das transações e desenvolver mecanismos capazes de identificar e bloquear movimentações fora do perfil do cliente, especialmente em valor, frequência ou objeto. No caso analisado, a condição de pessoa idosa e imigrante digital também foi considerada para reconhecer a sua hipervulnerabilidade. A resolução CMN 4.949 de 2021 reforça esse dever ao exigir segurança nas operações, a adequação dos produtos ao perfil do consumidor e mecanismos de controle sobre movimentações atípicas. Por isso, não basta que o aplicativo funcione ou que a biometria tenha sido usada. A autenticação do dispositivo não comprova por si só que foi o titular quem realizou a operação. Na análise de uma fraude, ganham relevância os registros de IP, geolocalização, horário de acesso e padrão transacional. Também importa verificar a resposta do banco ao pedido de acionamento do MED nas operações via Pix e o tempo levado para bloquear contas depois da contestação. Nas primeiras horas após o golpe, a vítima deve formalizar a contestação com um protocolo, pedir bloqueio preventivo da conta e de produtos contratados de forma fraudulenta, acionar o MED, registrar boletim de ocorrência e solicitar os logs completos da operação. Também é possível consultar o registrato para identificar outras contratações em nome da vítima. A prescrição para ações fundadas no Código de Defesa do Consumidor é de 5 anos a partir do conhecimento do dano. Mas como os registros bancários têm prazo limitado de retenção,
ação, a preservação das provas precisa ser imediata. E o ressarcimento parcial não impede a discussão sobre o restante do prejuízo. E esse foi apenas um pequeno resumo da coluna. Se você quiser conferir ela na íntegra, é só clicar aqui no link na descrição. E se você é advogado e tem uma leitura própria sobre o que está acontecendo no direito, envie sua análise ou tese pelo link na descrição. Muito bem, chegamos ao fim de mais esse episódio de terça-feira e vamos ver quem que foi o ganhador ou ganhadora do sorteio da Editora Foco. Lembrando que todo mundo tem cupom lá na Editora Foco para usar em todo o site, não é, Gisele? Qual que é o cupom? Isso mesmo, Vitor. O cupom para usar em todo o site é LawLetter. Então é só ir lá e colocar LawLetter na hora da sua compra e garantir o seu desconto. E a ganhadora do livro Responsabilidade Civil, Desastres Climáticos e Catástrofes Socioambientais foi a Dali Viegas. Parabéns, Dali. Deixa aqui o seu @ nos comentários que eu vou entrar em contato com você. Parabéns, e eu quero agradecer a todo mundo também que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. A Oliveira, Maria, Brícia Dutra, Milena, Sheila, Laribus, Ao Marcelo, as Brendas, a Ana Paula, a Lidiane e a Bela, que tá sempre por aqui. Muito obrigado pela sua participação e aproveita para comentar também no episódio de hoje. E para você que quer receber ainda mais notícias, inscreva-se também na nossa newsletter jurídica. Todos os dias chega no seu e-mail diversas outras notícias que não abordamos aqui no podcast, então vai ser um complemento para você se manter ainda mais informado. E não esquece de seguir o nosso podcast, avaliar e compartilhar com o seu amigo. Por hoje era isso, muito obrigado por ter escutado a gente até aqui e até amanhã. Até amanhã!